Fica quietinho. Nosso quinto participante. Ai, gente. Meninas, humoristas de 100... Nossa, gente. Quarentena. Mais de 100. Mais de 100 dias de quarentena. Décimo sexto programa no ar. Olá, meninas, Mônica, Márcia, Silvia, como é que vocês estão? Mais de 100 dias de quarentena aí em Buenos Aires. Tudo. Sim. Levando, né? Quarentena eterna, agora é a quarentena dentro da quarentena. Já se sabe quando vai terminar, Silvia? Aí e na Argentina? Estão prevendo 17 de julho, é a próxima data, mas desde o começo tem sido assim, né? Eles marcam uma data, quando chega perto eles esticam de novo mais um tempo. Então ninguém acredita muito que essa vai ser seja a data final. Sim, Bom. 17 de julho pode ser só mais um intervalo para uma nova quarentena. Para uma nova, exato. Setembro, ou só em setembro. Vou só em Ai, setembro. Ninguém entra. Bom, os argentinos podem entrar e sair, né? Mas não tem voo, quer dizer. Mas não tem voo também, verdade. Tem verdade. poucos. Bom, até nesse fizeram programa uma coisa engraçada essa semana de colocar. Os próprios argentinos começaram a disparar memes de que eles pediriam auxílio ao Uruguai para ir para a Europa, para viajar, porque eles se sentem ilhados, né? Então tem um meme muito divertido enviados pelos próprios argentinos que eles estão numa balsa e dizem os balseiros, ou seja, como uma referência aos cubanos que estão pedindo querendo chegar aos Estados Unidos. Que é o único país da América Latina que vai poder, que liberaram só os uruguaios para ir para a União Europeia, né? Bom, nesse programa Enviadas Especiais, o foco, mais uma vez, é a pandemia. A nossa pergunta principal nesse programa é quem nessa pandemia? Quem são os nossos líderes? Depois do foco de contaminação ser na China, onde tudo começou, na Europa, aqui nos Estados Unidos, agora o principal foco de contaminação é na América Latina. E quem são os nossos líderes? Será que a personalidade, o perfil de cada presidente foi determinante para o resultado obtido em cada país? Isso em relação à Covid-19. Então, a gente vai pontuar aí alguns países com foco na personalidade de cada presidente. Márcia Carmo, vamos começar com você. Gostaria que você falasse para a gente um pouco do Paraguai e do Uruguai. A postura dos presidentes desses dois países, até que ponto interferiu para a forma que eles estão vivendo, né, esse desafio? Patrícia Vasconcelos, queridas, sim, influenciou muito. O Paraguai e o Uruguai, que são dois países relativamente muito menores do que o Brasil, em termos de população e tudo isso, eles estão com números positivos em relação a outros países da região. O Uruguai tem 3,5 milhões de habitantes, então as pessoas podem dizer, tem menos habitantes, então é por isso que eles só têm, eu digo, um total de, nesse dia da gravação, de 28 mortes, né? Comparado com outros países que têm muito mais, inclusive o nosso. O Paraguai tem 19 mortes. Além de falar de morte, que é uma coisa horrível, mas é o que está agora na nossa agenda, caso de vida ou morte, as pessoas seguiram as orientações, estão seguindo as orientações do que seus líderes estão pedindo. É como você disse, né? Tem sim uma influência. No Uruguai, o presidente Lacalle Pou, que tomou posse em março, ele implementou uma quarentena que era uma quarentena não rigorosa, como, por exemplo, a da Argentina. Então, não obrigou ninguém a usar máscara, mas as pessoas usaram máscara mesmo assim, usam máscara mesmo assim, respeitam o distanciamento social, segundo vários analistas. Além disso, o Uruguai fez uma fórmula muito própria. Ele criou um comitê que inclui infectologistas, engenheiros, matemáticos, médicos, diferentes áreas, porque o governo entendeu o seguinte, que além de ser uma questão de saúde, por exemplo, calcular quantas pessoas podem entrar num ônibus para poder ter o distanciamento social. Pequenos detalhes que acabaram ajudando o país a ser o primeiro da região
a ter a volta às aulas, a ter, enfim, como a Mônica comentou, é o único da região a ser autorizado a entrar nos países europeus. Então, a situação no Uruguai, que tradicionalmente é elogiado pela questão da cidadania, outra vez volta a ser um exemplo, uma referência regional. Positivo. Uhum. Isso. Já o Paraguai, que é um país com outra história, com um índice de pobreza e desigualdade muito maior do que o do Uruguai, com problemas na educação, na saúde, uma trajetória de mais de 35 anos de ditadura, de Alfredo Stroessner, tem outra trajetória, mas é um país com muitos jovens, mas as pessoas também aderiram à máscara, ao distanciamento social. O Paraguai, inclusive, tem um outro problema agora. Como os casos são baixos, as pessoas não acreditam, em muitos casos, que a doença exista. Então, o ministro da Saúde tem feito um apelo: parem com a negação. O Covid é uma realidade. O que elas dizem não, a nossa realidade é a dengue, é o medo a não sei, que invadam a terra, porque é um país com muitas terras, né? O Paraguai não tem saída para o mar, e o Paraguai, para evitar a entrada do Covid do Brasil, por exemplo, imediatamente colocou arame farpado lá no início de março, arame farpado nas fronteiras de terra, impediu os ônibus de turistas brasileiros que vão fazer compras no Paraguai. Então, ele se cercou, literalmente se cercou, porque o sistema de saúde dele é muito frágil. Só que as pessoas também estão tendo um bom comportamento, de acordo ao que pede seu líder, que é o Ábido Benítez. A postura do Ábido, então, foi uma postura firme, rigorosa, rígida, de imposição, né? De influência. De influenciar, e principalmente o ministro da Saúde também, de dizer, gente, olha, isso é muito grave, nosso sistema de saúde é fraco. Se acontecer aqui o que está acontecendo na Espanha e na Itália, naquele momento, né, que agora está melhor, a gente não tem como atender todo mundo. Vamos agora, então, para a Argentina e também para o Chile. Mônica Yanáquev, alguma similaridade entre a forma que os presidentes desses dois países acabou lidando com essa situação? O Alberto Fernandes e o Sebastián Pinheira? Talvez, se você quiser começar pela Argentina, onde vocês estão aí agora, né? Pois é, os dois países, a Argentina e o Chile, que estão só separados por uma cordilheira, mas são muito, muito diferentes. Ou seja, a Argentina é aquele país de altos e baixos, temperamental. O presidente aqui, ele tinha 100 dias no governo quando chegou o coronavírus, e ele tinha muito problema para resolver. Era o começo do governo dele, ele tinha que unir os argentinos para enfrentar uma crise, que é a crise da economia, a inflação, que superava 50%, a pobreza, que atingia 1/4 da população, a dívida, que ele esperava ter renegociado até o fim de março, e veio o coronavírus. E ele, o que ele fez? Como ele é do Partido Peronista, ele mobilizou os sindicatos, os empresários, todos os partidos, e nesse primeiro momento todo mundo se uniu contra a crise. Vendo ele na televisão, era meio como você assistir o seu pai, entendeu? Com, de repente, alguns parentes, não sei, madrinha, padrinho, uma coisa assim, porque todo mundo dava o mesmo discurso. O ministro da Saúde, o chefe de governo da cidade de Buenos Aires, que é do partido opositor, ele mesmo, ninguém questionava. E aqui foi uma quarentena muito rígida, porque a Argentina teve a primeira morte na América Latina por Covid-19. Então, foi e estava indo. Agora, essa última vez, a última vez que ele prolongou a quarentena, até o dia 17 de julho, já os ânimos estão começando a mudar. Já não tem essa união toda. Ele por enquanto, ele está sendo presidente do coronavírus, porque ele não teve tempo de fazer mais nada. A dívida continua sendo renegociada e ninguém tem plano para pós-pandemia. Mas estão todos ainda unidos com o lema: melhor a vida que se vai, você não recupera, a economia sim. Mas agora as pessoas já estão começando a ficar muito inquietas e não se sabe por quanto tempo elas vão aguentar. O Chile era todo organizadinho, tudo certinho, teve o mesmo sistema econômico desde a época da ditadura. Cada passo, cada mudança no Chile, politicamente, é muito gradual, é lenta, até por um sistema que o Pinochet tinha deixado mesmo, que não dava muita margem. Então,
O Chile já fez uma coisa assim, vamos fazer uma quarentena focalizada. Então, começamos pelos bairros ricos de Santiago, como as pessoas trouxeram o vírus de viagens ao exterior, era um vírus, digamos, dos ricos, eles quarentenaram essas pessoas, mas não todo o país ao mesmo tempo. Parecia, no começo, um plano, tipo, inteligente. Em vez de não ter um remédio, mas não deu certo. Não deu certo e, de repente, o Chile viu uma subida grande do número de casos, mortes, já estava assim, o centro da epidemia sendo lá, inclusive um ministro da saúde saiu e agora tem outro. E isso também um pouco pelo discurso do presidente, que é um empresário, Sebastián Piñera, e ele, por mais que eles dão esse discurso de que é preciso fazer alguma coisa, fiquem quietos e tal, sempre tem uma mensagem que é a economia. Também a economia vai se recuperar. É muito focado na economia o Chile. Então fica essa dicotomia, não ficou uma coisa tão clara como ou a vida ou a economia. Ficou uma coisa. E o em comum, os dois países têm outra característica, que é os dois vieram de crises, ou seja, vinham gastando dinheiro antes da Covid aparecer. O Chile, porque teve aquelas manifestações que começaram em outubro de 2019, contra a desigualdade, todo mundo nas ruas, velhos, jovens, enfim, e as manifestações só pararam em março por causa da doença que deu uma sobrevida ao Pinheira. E a Argentina, como eu acabo de dizer, vinha dessa crise de inflação, dívida, recessão. Exato. Aqui nos Estados Unidos, a postura do Trump, para comparar aí com os 4 exemplos que já demos, deixou desde o início a responsabilidade sobre como levar a crise da pandemia para os estados, né? Em um determinado momento lá atrás, ele ainda cogitou ter uma postura mais centrada na Casa Branca, mas rapidamente isso foi desconstruído até pela reação de cada governante. Silvia Colombo, você que você que sempre esteve muito na Venezuela, vai poder contextualizar bem a minha dúvida. Você vê alguma similaridade entre o Maduro, por exemplo, e o Trump? Isso é um pensamento que me veio, né? Porque o Trump eu comecei dizendo que deixou a cargo dos governadores, mas me parece ter sempre uma postura muito de centralizar as decisões, de aparecer, de que as coisas têm que ser feitas da forma que ele deseja. O auxílio de cheques para os americanos veio com o nome dele, assim, tecnicamente não havia necessidade alguma. Em relação ao Maduro, você vê alguma similaridade, alguma postura que possa se aproximar? Bom, Patrícia, eu acho essa comparação muito pertinente, até pelas coisas que tem de diferentes entre ambos, né? Comparações sempre são boas de se fazer para entender um conceito mais amplo, um contexto mais geopolítico mundial, né? Eu acho não só que nesse caso o Trump tem similaridades com o Maduro, como ele tem similaridades com outros líderes de estilo populista, personalista da América Latina, né? Pode-se incluir aí o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pode-se incluir aí o Daniel Ortega, da Nicarágua, e outros líderes que estão demonstrando nessa pandemia o que eles realmente são, que são líderes com um discurso populista, ou seja, de falar diretamente às pessoas, de ignorar os intermediários, de até nos dois casos, né, perseguir a sua maneira a imprensa, ignorar as instituições democráticas, né? No caso do Maduro, isso é ainda mais grave, porque simplesmente ele realmente avançou destruiu sobre a democracia. Exato, a justiça está dominada pelo chavismo e o Congresso ele considera em desacato e mandou constituir um novo Congresso, enfim, é bem mais complicado na Venezuela, porque de fato ele avançou sobre as instituições. E no caso do Trump, ele não avançou de fato, mas sim no discurso, né? Enfim, sempre chamou a questão mais para ele, sempre bateu de frente com o Congresso. As decisões dele que são revertidas pela justiça causam a ele muita irritação, muita falta de sentido democrático de aceitar que são 3 poderes distintos, né? A diferença aí é que
nos Estados Unidos, essas instituições são mais fortes, existem pesos e contrapesos, e ele acaba tendo que se resignar a aceitar certas coisas. Na Venezuela isso não acontece. Mas esse ímpeto de ir contra as instituições está nos dois. Está tanto no Maduro como no Trump. É uma comparação que gera, certamente muitas pessoas não concordarão, pode ser até uma provocação, você dizia? Eu acho assim. que sim, eu acho que sim, claro, porque aí muita gente prefere ver isso como uma questão de esquerda contra direita. Quando você fala de populismo e de poderes personalistas, você não está falando de esquerda ou de direita. Entre esses exemplos que eu dei, existem o Nayib Bukele é de direita, o Ortega, teoricamente, é de esquerda, assim como o Maduro, teoricamente, é de esquerda, enfim. E até poderia citar outros nomes aqui, mas vamos ficar só nos dois dessa nossa provocação aqui. Além dessa coisa contra as instituições, eu acho que ambos dão um valor muito grande à questão do exército, né? Enfim, até preferir apoiar-se no exército do que nas instituições. Isso é muito perigoso, sabe? Porque o exército nas sociedades, democracias modernas, tem um papel democrático, não um papel de segurar o governo se alguém tentar alguma coisa contra, sabe? É uma visão meio paranoica, né, do que pode acontecer, enfim. Eu acho que nesse sentido eles podem ser comparados. E eu acho que muitas vezes a gente fala da América, dos Estados Unidos, né, do Canadá, do que não é a América Latina, como se fosse um mundo à parte, como se fosse um mundo mais desenvolvido, um primeiro mundo, e aqui o terceiro mundo, que era uma terminologia bastante usada nos anos 80, no pós-Guerra Fria. Mas isso, na verdade, é falso se você for comparar os processos históricos desses países. Todos fomos colônias de países europeus e todos vivemos ciclos parecidos, e esse personalismo das lideranças, ele é comum a todas as Américas, né? E é uma coisa que deveria ser rediscutida pelas sociedades, né? Essa ideia de ter um presidente salvador da pátria, de dar tanta importância para o executivo. Isso é comum em toda a América, e eu acho que tem coisas muito nocivas aí. E isso acontece nesse momento da pandemia com Maduro e Trump. O Trump tomando essas atitudes que você mencionou, e o Maduro usando lá na Venezuela a pandemia para reprimir mais, para silenciar mais a oposição, para fazer mais coisas sem transparência, tudo que ele já vinha fazendo, só que num grau a mais. Né? Muito então, mais elevado, porque as instituições já estão quebradas, exato, não digo nem fragilizadas. Você comentou... Nos Estados Unidos eu acho que tem uma diferença. O país em si é descentralizado, então muitas decisões são tomadas por estados e municípios. Sim. Não é a mesma coisa que é na Venezuela nesse sentido, de que é um presidente, e não, eu acho que lá tem uma distribuição melhor do poder, digamos, mais democrática. Sim, é nesse sentido que eu acho que existem nos Estados Unidos pesos e contrapesos, né? As outras instituições democráticas e a ideia de respeitar a autoridade dos governadores, como tem passado em outros países também, né? Mas acho que o estilo que o Trump cultiva é um estilo mais de eu decido. Tanto que, com relação à Venezuela, ele vinha dando apoio ao líder opositor Juan Guaidó um pouco a contragosto, e agora a gente percebeu, a gente soube, né, por meio do livro do John Bolton, que ele de fato nunca teve muita confiança no Juan Guaidó, que é o líder da Assembleia, que se autoproclamou presidente, conseguiu apoio de vários países, mas não conseguiu em mais de um ano, quase um ano e meio, cumprir o seu objetivo. E agora o Trump está perdendo a vergonha de dizer o que ele realmente acha do Guaidó, né? E se mostrou aberto ao diálogo com o Maduro. Disse que nunca vai recusar uma negociação, que como um homem, isso já é uma interpretação minha, né? Um homem de negócios, um empresário, o discurso dele é que ele nunca vai recusar negociar ou conversar com alguém. E o Maduro também disse que estaria disponível para surpresa de um setor interno. Claro. Eu acho que aí, nesse sentido, é uma interpretação minha também, os machos alfa se atraem, né? Eles se identificam mais entre eles, né? O Trump agora trata abertamente o Guaidó de esse menino, esse líder da oposição tem cara de menininho, sabe? Obviamente ele está demonstrando aí que ele prefere uma posição mais mão pesada, assim, mais linha dura, como a dele, que seria a do Maduro.
É o hiperpresidencialismo, né? É o que a gente estava falando. Em vez de hiperinflação, que também tem muito lá. Hiperpresidencialismo. De um comentário que Silvia fez, pensei, a Silvia falou da comparação entre a América Latina e a América, Estados Unidos. Penso que essa pandemia acabou expondo as mazelas de cada país, né? E as deficiências ficaram muito gritantes, no caso aqui dos Estados Unidos, a diferença social entre as minorias, negros e latinos, que são as populações mais afetadas em proporção de contaminados e mortos pela Covid-19, também o sistema de saúde público, que é praticamente inexistente. Na América Latina, vocês veem de forma geral também que essas mazelas Sem acabaram dúvida. Expostas, e os presidentes que citamos aqui tiveram que aí definir quem são e mostrar, agora vou ver como resolvo isso? Sim, nesse quem é quem, Paty, a gente não pode, como você disse, deixar de mostrar essa radiografia das mazelas da América Latina, né? Ou seja, falta de acesso à água. Por exemplo, todo mundo fala as questões básicas, né, do combate à pandemia. Lave as mãos, mantenha a distância social. Muita gente não tem acesso à água, muita gente vive no mesmo cubículo, 10, 15, 20 pessoas no mesmo cubículo. Como você vai pedir distanciamento social? E o foco da pandemia agora, a gente vê, foi a Europa, está nos Estados Unidos e agora também na América Latina, sem uma infraestrutura, como você disse, e as pessoas estão tendo que lidar com isso e com aumento de desemprego, a informalidade na Argentina em torno de 40%, no Peru em torno de 70%, ou seja, comércios que fecham e as mazelas vão ficando cada vez mais graves, né? Recentemente, o presidente do BID, por exemplo, do Banco Interamericano, ele disse, de desenvolvimento, que é um colombiano, o Moreno, ele disse que a América Latina melhorou muito nos últimos 60 anos, mas que ainda falta muito para melhorar. Como é que você inclui as pessoas para que elas tenham água encanada, para que elas tenham uma cama boa para dormir, uma previsibilidade, um sistema de saúde que comporte as pessoas? Hoje essa realidade não existe e a pandemia piorou e colocou um holofote nesse problema, né, gente? No Chile isso aconteceu. No Chile os protestos eram pela educação, eles queriam ter a educação lá, é um sistema tipo americano, é pago, a universitária, e a primária e secundária também, é uma escola pública meio que subsidiada pelo setor privado. E teve essa discussão, e agora, com a pandemia, ninguém está protestando, mas ficou mais evidente ainda, porque uma coisa é você dizer, vamos ter todas aulas online, outra coisa é todo mundo ter um computador, uma família que tem 5 filhos ter 5 computadores, espaço para ter 5 aulas diferentes. Então, essa desigualdade, que é a principal queixa da sociedade, dos chilenos, ela ficou maior realmente, não tem protesto, mas como a Márcia disse, jogou um holofote em cima. E aqui na Argentina, bom, aqui está todo mundo vivendo de subsídio, muito, mas está todo mundo também preocupado com the day after, o que vai acontecer quando isso tudo terminar. Bom, encerro então com um comentário que o diretor da OMS fez recentemente, no fim de junho, dizendo que, como provocação, eu entendi assim a Donald Trump, mas acho que serve de forma geral, né, para todos, líderes e populações de vários países, disse que essa pandemia é um desafio para a ciência, sim, mas também é um teste de caráter. Independentemente do que eu ache da postura dele à frente da instituição OMS, não é isso, mas eu achei um pensamento muito interessante. Eu acho que acaba que cabe dentro do que a gente discutiu aqui sobre a postura dos líderes e quem é quem nessa pandemia. Eu sou Patrícia Vasconcelos, este é o programa Enviadas Especiais. A cada 15 dias a gente se reúne para falar sobre os assuntos, as nossas coberturas durante a semana, histórias de bastidores. Daqui 2 semanas estamos de volta, eu, a Mônica Yanakev, a Márcia Carmo e a Silvia Colombo. Um beijo, meninas!
Obrigada para você que sempre nos acompanha pelo YouTube e também nas plataformas de áudio no Spotify. Até a próxima. Meninas, humoristas famosos falaram por aí, fizeram uma brincadeira, um quadro de que no Peru não acontece muita coisa. Vocês concordam com isso? A Silvia já se pronunciou, que eu sei. Eu não concordo. Eu acho que a gente cobriu, sei lá, teve impeachment de presidente, teve presidente que se suicidou, teve filha de presidente que foi presa, teve dissolução de Congresso, teve de tudo. Lava Jato. Lava Jato que lavou quase vários presidentes. Terremoto, sequestro na Embaixada do Japão. Tá, mas eu fiquei pensando, talvez escolheram pela sonoridade, essa foi a justificativa que Silvia recebeu, né? Sobre o nome do país. Mas se for por conta do que realmente acontece ou não acontece, que país então a gente pode sugerir? Como se estivessem pedindo nossa opinião, né? Olha eu aqui. Acho assim, esse sketch foi muito engraçado. Eu não acho que tenha sido ruim o sketch, mas quando você escolhe um país da América Latina, qualquer que seja, a gente volta para essa questão que eu estava falando ali, né? De achar os Estados Unidos melhor que o resto da região, né? Porque o sketch era isso, né? Era um sketch sobre correspondentes, né? Então tinha uma pessoa comandando a parte de São Paulo, uma pessoa que tinha uma biblioteca linda e já estava instalada em Nova York há 15 anos e quase... Na verdade, eu entendo que... E até misturava português com inglês, então, teoricamente, era a correspondente sofisticada daquele jornal, né? E aí tinha um correspondente na América Latina, que aí botaram no Peru, mas eu acho que eles poderiam ter colocado em qualquer um, porque acho que eles não pensaram nessas questões todas que a gente levantou, impeachment, Lava Jato, etc. Então, eu, como correspondente na América Latina, achei muito chato o fato de tratar qualquer outro país da América Latina não acontece nada, quer dizer, não sei, não se prenderam a nenhum... A ler um pouco sobre esse país ou a tentar lembrar alguma coisa e é um pouco como correspondentes da América Latina às vezes se sentem, né? Tanto faz estar num lugar ou outro, pode, enfim, até em termos de igualdade salarial. E é um lugar em ebulição, É um lugar em ebulição. Qualquer outro país da América Latina nos dias de hoje está em crise, tem notícia, e nesse caso foram infelizes porque pegaram um que realmente tem muita notícia. Mas falou assim, eu respeito muito os humoristas, fiz um tweet que o Gregório do Vivier, que é um dos humoristas aí do Porta dos Fundos, respondeu bem-humorado falando dessa... Eu adoro o Porta dos Fundos, adoro... que a gente é correspondente, e a Mônica falou assim, não, vamos sugerir Suíça. Não, mas justamente, se a gente sugerir Suíça, a gente está sugerindo, de novo, uma coisa sofisticada, europeia, não latino-americana, né? Mas que não vai ter tanto factual. A América Latina é sempre depreciativo. Agora, esse sketch, na verdade, foi, entendo eu, sobre estantes que eu não tenho aqui em casa. Eu estou em Nova York, olha o meu fundo. Quem tem estantes e muitos livros? Márcia Carmo, Mônica Yanaker. Aqui o meu cenário. O seu, você tem um e-book, como eles mostram, né? Você passando assim. Pra você ver quantos estereótipos que as pessoas têm. E a Silvia hoje, nesse sketch, é a melhor. Você tá com uma parede branca que realmente é a que mais viaja. Eu não preciso provar que eu leio livros. Quando eu falo, isso se revela. Eu preciso provar. Márcia, fala depois do sketch, o que você falou? Você falou, eu falei, vou ligar pra Mônica, urgente. Gente, próximo programa não pode ter mais isso. Delata a idade. Pessoal do Porta dos Fundos, eu adoro vocês. Eu gosto muito. Isso é uma brincadeira. Também. Realmente acho que eles herdaram o Sérgio Porto. Enfim,
outros tradicionais e marcantes humoristas que nós temos na nossa trajetória e são maravilhosos. Se quiserem fazer a correspondente, o cachorrinho, a solidão Stanislau do correspondente, né? A correspondente solitária, aqui. O meu cenário é o cachorrinho, a Silvia agora tem o gato, entendeu? São nossos dramas também. Exatamente. Um beijo. Beijo.